E aí? É isso aí, cara. Nossa, Caio, diversos aspectos desse documentário se parecem com o pensamento religioso evangélico sobre casamento entre pessoas de crenças diferentes ou não adeptas à instituição. A quantidade de pastores que se encaram como mártires cristãos e se confessam dispostos a morrer pelo que defendem, a instalação da homofobia através de argumentos subjetivos e que enchem com o povo brasileiro, que mexem com o povo brasileiro e elegem para os seus exércitos os herdeiros da nossa história machista, e outros que eu não consigo nem pensar para não deixar a tristeza... Perdão, ele não pontua nada. E outros que eu não consigo nem pensar para não deixar a tristeza de ver tudo isso me fazer cair em choro e muita raiva nessa sexta-feira. Um grande abraço, Caio. O papo tá lindo. Agora, é impossível quem conhece e não fica impressionado com emblemas nem com cenografias não distinguir as semelhanças dos espíritos, dos controles, e de como isso tudo é de uma escuridade. Como eu disse ontem, produz um principado, produz uma potestade, produz uma dimensão espiritual densa. Nós aqui não estamos lutando contra a carne nem contra o sangue. É contra principados e potestades, um dos mais tenebrosos, que é o principado da religião que se transformou numa grande meretriz, numa prostituta espiritual, que está presente em todos os lugares. Denunciar esse espírito em nome do Evangelho é um profetismo pesado e perigoso, porque na realidade o que nós estamos assistindo é a mediocrização nazística de boa parte da alma cristã no Brasil. É uma coisa horrorosa ver como as pessoas estão ficando com ódio, com raiva, como há um muro de separação e estímulos à vociferância raivosa, aos ataques. A violência que a gente vê crescente no Brasil é alimentada a partir de tudo. De tudo. Até a religião cumpre o seu papel no estímulo à violência, porque a manifestação religiosa no Brasil vai se tornando cada vez mais uma expressão de violência. Observe os representantes da espiritualidade cristã no Brasil e veja como são todos homens de violência verbal, de violência declaratória, de violência interpretativa, de violência na energia que vazam, é violência. Então vai se criando um espírito de violência que alimenta uma potestade que é carregada de outras coisas, que agora está se alimentando da violência que está sendo fornecida, do nazismo que está sendo oferecido como comida para a potestade religiosa que se serve de todos os outros elementos das trevas e que estão presentes, porque, como disse o apóstolo Tiago, onde há inveja, onde há cobiça, aonde há dissimulação, manipulação, e aonde se ama o dinheiro, aí existem todas as sortes de coisas ruins, de coisas malignas. Não dá para praticar essas coisas e não se tornar um ambiente carregado de demônios. E se a gente consistentemente vem oferecendo há décadas para a Câmara do Inconsciente Coletivo as nossas cobiças, as nossas frustrações grupais e a nossa corporatividade adoecida, as nossas orações de raiva, os nossos cânticos de guerra, a nossa atitude de complexados que querem reinar, de caudas que dizem que querem virar cabeças, todo esse espírito, e agora essa segregação, esse separatismo,
esse ar de supremacia, esse poder de pitbulls que tomaram o trono. Tudo isso alimenta principados e potestades que se especializam na cultura evangélica já há anos e agora se tornaram íntimos e familiares, porque já não se trata nem de ação apenas no auto-engano e na subjetividade de alguns desses indivíduos. Muitos deles se tornaram conscientes e se tornaram invocadores dos poderes malignos, porque o que lhes interessa é que eles alcancem os seus objetivos. Como um deles me falou, olha, para alcançar os meus objetivos, um dos maiores me disse na minha cara: eu dou cheque sem fundo, eu engano, eu roubo, eu emito duplicata sem fundo, eu lavo qualquer dinheiro, eu faço qualquer negócio, desde que eu atinja os meus objetivos. É um dos inspiradores de todos. Agora, esse é o espírito de Satanás. Só não enxerga quem não quer. Aí ficam procurando pelo no Dalai Lama. Lama no nome do Dalai. E não enxergam aqui as brutalidades, as monstruosidades chocantes. Não percebem que se tornaram servos de principados e potestades que não tem nada a ver com o senhorio de Cristo, nem com o Evangelho, nem com a palavra da verdade, nem tampouco com a ministração do Espírito Santo, mas sim com a manifestação de espíritos da mentira, do engano, do ludíbrio, do torcimento, do besuntamento da verdade com mentira, até ao ponto que as pessoas dão crédito à mentira e ficam com ódio quando quer que ouçam a simples, sincera manifestação da verdade segundo o Evangelho. Então ninguém se assuste, porque esses dias são dias assim e ficarão muito piores. Isso tudo vai crescer, a magia vai tomar conta de tudo. Não se imaginem privilegiados. Nós estamos vivos num tempo em que, para ser discípulo de Jesus, você vai ter que se alegrar ouvindo Jesus dizer: alegrai-vos, ó pequenino rebanho, porque aprouve ao Pai dar-vos o seu reino. Você vai ter que ter essa alegria e vai ter a disposição de romper com tudo para ser só discípulo de Jesus. E rebanho, não importa de que tamanho seja esse rebanho, mas é o rebanho ao qual o Pai com prazer entregou o reino. Gente simples, gente pobre, gente carente, gente sem poder humano, gente sem poder político, gente sem nenhuma das coisas que a religião cobiça, mas com o coração sincero, cheio do Espírito Santo, amando Jesus, ao Evangelho e entendendo que o Filho do Homem, a quem nós imitamos, de quem nós somos descendência como humanos da nova humanidade em fé, o Filho do Homem não veio para ser servido, mas veio para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Ou entendermos o que Jesus disse a João e a Tiago, quando no seu surto de carismatismo sem amor, de uma egolatria ungida, e que se tornara demoníaca subitamente, sem que eles tivessem percebido, quando do meio do seu preconceito e das suas frustrações, conforme nos diz Lucas 9, eles perguntaram a Jesus, referindo-se a uma aldeia de samaritanos: Senhor, tu queres que nós façamos descer fogo do céu para os consumir? E Jesus disse a eles o que diz a nós, o que em nome de Jesus, eu com a autoridade do Evangelho digo a você. Jesus disse:
vocês não sabem de que espírito vocês são até hoje. Não sabem de que espírito são. Não sabem de que espírito são. Vocês pensam que sabem, vocês não sabem de que espírito vocês são. Porque vocês já chegaram aqui para mim discutindo. Lê lá em Lucas 9. Quem é o maior, quem é o menor. Eu disse a vocês que entre vocês não é assim. O maior é quem não sabe disso e serve todo mundo. Quem pensa que é o maior, esse é o menor. Quem não pensa nada e serve a todos, esse é o maior. E tanto mais quanto não saiba de nada, nem se julgue por nada, maior será diante de Deus, quanto mais servo seja do próximo na vida. Ainda agora vocês chegaram aqui para mim dizendo, mesmo João e Tiago, que tinham impedido um grupo de pessoas, uma pessoa que estava pregando o Evangelho, mas que não anda aqui com a gente, Jesus falando para eles. Vocês disseram que o proibiram de pregar, mandaram ele se calar, porque ele expulsava demônios em meu nome, mas não anda com a gente. Não faz parte dessa uniformidade apostolar. Não façam mais isso, Jesus disse. Porque aqueles que não são contra vocês já são em favor de vocês. Vocês não são o absoluto do mundo. Vocês nunca serão. Absoluto no mundo nunca será a igreja. Absoluto no mundo sou eu. É o Evangelho. Eu sou o Evangelho sou eu. Eu encarno a boa nova. Esse é o absoluto. Quem não é por mim é contra mim. Quem comigo não ajunta, espalha. Mas vocês não me representam. Para vocês eu digo, quem não seja contra vocês já está do lado de vocês. Fiquem gratos. Vocês não entenderam ainda? E agora, João, você está me perguntando. Se você quer que eu, me pergunta se eu quero que você, João, faça descer fogo dos céus para consumir os samaritanos dos quais você não gosta, porque são hereges, porque você acha que não me acolheram aqui, quando na realidade eu aqui demonstrei na minha face que não queria ficar, porque eu estou com pressa de chegar a Jerusalém, mas como você trabalhou, João, para fazer a minha hospedagem aqui, e eu não quis a hospedagem porque eu quero ir adiante, você está transferindo a culpa para os samaritanos, só porque em samaritano tudo pega e tudo cola. Então a sua raiva de mim, você transferiu para eles. Frustrado comigo, ficou com ódio deles que não fizeram nada. Está me perguntando se eu quero? Mesmo que tivessem feito, eu não quereria. Vocês não sabem de que espírito vocês são até hoje. Fico vendo ali os posts, as discussões no Facebook, eu nem participo. Digo, meu Deus, esse povo não sabe realmente nada do Evangelho. Eles não entenderam o Evangelho, eles não entenderam. Quem acha que entendeu só me curte, mas não entendeu ainda não. Senão, não teriam as reações que têm, não odiariam como odeiam, não seriam os seres que não refletem, não ficariam possuídos por essa burrice espiritual, essa insensatez, essa crosta, essa calota, esse impedimento de penetração da sabedoria, essa cegueira adotada, autoimposta, de um indivíduo que mesmo que possa ver não abre os olhos porque tem medo de enxergar. Tendo olhos não veem, tendo ouvidos não ouvem, tendo coração não discernem, para que porventura, vendo com os olhos, ouvindo com os ouvidos, entendendo com o coração, se convertam. E como eles não querem se converter, eles preferem ver com os olhos e não enxergar, ouvir com os ouvidos e não entender e discernir com o coração e não acolher. Por isso são indesculpáveis. Senhor Jesus, nós entregamos a Ti tudo o que dissemos e pedimos que o Evangelho, somente ele, prevaleça e realize o bem da Tua vontade, conforme o Teu poder que opera em nós. Em nome de Jesus. Amém. E aí? Caião, acredito que a mente religiosa é um perigo para a humanidade. As igrejas estão caminhando para uma ditadura, Caio? Pergunta para você. Elas já estão. Sempre foram. Sempre foram uma ditadura. Tem algumas que não são, e das igrejas institucionais, as que não são ditadura, em geral, são as igrejas históricas,
que são menos ditadura, porque o sistema funciona. Numa igreja como a igreja presbiteriana, que apesar do sistema funcionar, ela tem seus poderes ditatoriais que podem ser exercidos apesar do sistema ser antiditadura, mas ela tem menos, porque tem uma subdivisão de poderes na hierarquia que relativiza sempre a figura do pastor como um indivíduo desse tipo que um pastor é, por exemplo, em qualquer igreja pentecostal. Numa igreja presbiteriana, ele é um ente relativizado por muitas outras instâncias, às quais ele tem que responder com uma boa consciência. Mas ainda assim existe um espaço para ditadura, quando o conselho da igreja é unanimemente ditatorial, unido a um pastor alinhado com eles, ou eles com um pastor, eles criam um bloco que pratica ditatorialismos tremendos, no nível da igreja local, no nível do presbitério, no nível do sínodo e no nível do Supremo Concílio. Mas bem menos do que em qualquer outro lugar. Nesses outros lugares tudo é ditadura. Tudo é ditadura. Então, basta um pastor surtado. Até mesmo em certas igrejas institucionais, que não têm tradição ditatorial, como os batistas, de modo algum, tudo é na assembleia, tudo é na votação, mas se tiver um pastor mal intencionado, ditatorial, em 2, 3 anos ele está com todo mundo na mão, manipulando aquilo tudo como se fosse uma igreja neopentecostal. Agora, portanto, isso depende muito da alma que chega. Os mecanismos de impedimento vão sendo também relativizados pela presença humana, com uma atitude maligna, um desejo ditatorial, ele vai engolindo, porque sempre ele pode ir criando pequenos ditadores que vão se alegrando em serem os representantes do grande ditador. E assim é. Então todo mundo que está dentro sabe. Essa é uma pergunta, neste ambiente, praticamente redundante. Caião, eu já exerci o cargo de pastor em uma igreja depois de 2 anos. Eu vi que os líderes não estavam praticando o evangelho, inclusive eu. Embora eu soubesse disso, não tinha forças para sair, pois eu ficaria sozinho. Meu círculo se resumia à igreja. Até que um dia eu simplesmente não apareci mais lá. Foi um dos dias mais felizes da minha vida. Fiquei sozinho, mas mesmo assim estava mais leve. Tive um enorme prejuízo financeiro no exercício do meu ministério. Mas deixei isso para trás. O seu site tem sido um refúgio para mim. As pessoas me censuram quando eu falo que te assisto. Eu concordo com você, mas eu estou feliz na minha liberdade. Amém. E hoje mesmo eu chorei aqui assistindo o chat. Amém. Caião, por que é tão difícil sair de um sistema de controle dessa natureza? Porque as pessoas normalmente estão procurando alguma forma de pertencimento. Querem pertencer a alguma coisa, mais do que tudo. Essa necessidade de pertencimento surge da falta de identidade. Quanto mais identidade, mais os seus vínculos de pertencimento serão saudáveis, não carentes, não conduzíveis, não teleguiáveis, não uniformizáveis. Mas quanto menos identidade a pessoa tem, mais ela procura o pertencimento para ser absorvida, para que ela se signifique pertencendo a algo. E é isso que acontece na maioria das vezes. Não tem necessariamente nada a ver com o evangelho ter sido entendido, não ter sido crido ou não ter sido crido. A ênfase não é no evangelho. A ênfase não é em Jesus. A ênfase é no aqui, é no ambiente. Preste atenção. Os convites, o que é que são? Todos eles. Vem à igreja tal, sexta-feira do poder na igreja X, noite do milagre, é sempre a igreja, a igreja, a igreja. Os testemunhos como é que são? Quando eu cheguei aqui, aí então aconteceu.
é sempre aqui, é o lugar, é o culto, é a mandinga, é o que acontece no centro do poder, no terreiro. Não é nenhuma relação com Deus, não é crer em Jesus, viva com Ele, ande com as próprias pernas, aprenda o Evangelho, siga com uma boa consciência, andando segundo Jesus. Não, não é. Porque ensinar isso é ensinar as pessoas a não se tornarem dependentes de homem algum, a não aceitarem instruções que não sejam coerentes com o Evangelho. Ensinar assim é tirar o poder do lobo, do mercenário e do ladrão. Só quem ensina assim é o bom pastor, que dá a vida pelas ovelhas e que quer que as ovelhas recebam a sua vida porque ouçam a sua voz e o sigam. Esse ensina. Agora, se não tiver o coração do Evangelho, o coração de Jesus pulsando, a tendência natural é toda essa de gerar tudo que faça o outro carente, necessitado de pertencimento. Pertencer aqui e pertencer a mim, que sou o Senhor aqui, é o que dá significado para esse indivíduo. Enquanto nada de ruim acontece a ele, e ele tem o clube, a diversão, o cântico, os movimentos, as saídas, isso e aquilo, ele vai levando, se sentindo pertencido. Ele entrou para um time, para uma torcida organizada com um batismo de fanatismo para pertencer a ela e de obediência à direção do grupo, total. Quando coisas ruins acontecem, é que inicia essa angústia. O indivíduo quer sair, mas não sabe como, não sabe onde é a porta, tem muita maldição sobre a cabeça de quem sai, muita ameaça, muito medo. Aí eles vão ficando, vão se amargurando, vão se angustiando, vão adoecendo, vão ficando depressivos, vão desenvolvendo síndrome do pânico, ou vão tendo surtos que brotam do inconsciente, são tão reprimidos que de repente tem aqueles surtos de promiscuidade, aí se tornam os culpados neuróticos, aí voltam para sofrer o ambiente mais um tempo e serem martirizados, enfim. É um conjunto que eu estou aqui fazendo uma hipersimplificação, mas dá um tratado de natureza psicossocial, na realidade, o que acontece na cabeça dessas pessoinhas. Mas eu falei uma pílulazinha suficiente só para você começar a pensar, certo?